Bom dia a todos. É uma honra estar aqui, porque eu estou representando uma equipe de peso, tenho como parceiros 3 grandes professores da universidade, 2 deles da área de saúde, um deles da área de engenharia mecânica, e, ao longo de 5 anos, nossa equipe teve a oportunidade de trabalhar com fluido de corte em 2 doutoramentos. Então, eu me doutorei em microbiologia, voltado para o fluido de corte, e estou finalizando o doutorado agora em engenharia mecânica. O professor Alisson que tem coordenado esse projeto de pesquisa. Então, é muito bom vir aqui falar da nossa linha de pesquisa. Sobre essa questão da contaminação dos fluidos de corte, é muito importante visualizar as características desse processo de contaminação. É importante saber que ele é multivariável. Então, não é só um item que favorece a contaminação do micro-organismo. Então, dentro do processo que a gente estuda, que é o processo de usinagem, nós estamos lá voltados para a área de fabricação, outros fatores também contribuem para essa contaminação. Então, quais seriam os grandes fatores envolvidos na contaminação? Um deles é a indústria. Na indústria, o nosso foco é a indústria. Nossa parceria é resolver problemas da indústria. Então, na indústria, quais são as variáveis envolvidas na indústria? Todos os... Então, os processos que a indústria desenvolve de usinagem, materiais usinados, a questão da gestão do fluido de corte, tudo isso também está envolvido no processo de contaminação. Porque, se a contaminação acontece e o fluido tem que ser descartado precocemente, alguns destes fatores estão sendo geridos em menor qualidade. Tem também a questão da máquina-ferramenta, onde o fluido circula, a gestão dela com relação à limpeza, como acontece? A questão do fluido de corte em si, como é que é o regime de uso dele, quais são os componentes desse fluido de corte? É feito o monitoramento desse fluido na indústria? E quanto aos aditivos, esses aditivos são monitorados ao longo do uso? E quanto à água? A água é monitorada? E a outra questão propriamente dita é a contaminação microbiana. Quais são as espécies? Qual é o consórcio de micro-organismos envolvidos em cada indústria? Ao longo do nosso estudo, nós descobrimos que existe um microbioma. Ele pode ser específico para aquela determinada indústria, porque existe ali um microclima e outras variáveis inerentes a cada indústria. Com relação à indústria, então, ao longo do nosso estudo, nós observamos que existem vários segmentos e que esses micro-organismos podem ser diferentes de acordo com o segmento industrial, de acordo com o porte dessa indústria, pequeno ou grande porte, de acordo com os materiais que essa indústria utiliza, e que isso tudo acarreta no desempenho dessas indústrias. Se não existe um monitoramento também dessas características, o que vai ser perdido em desempenho? E tudo isso aí acarreta a produtividade. Então, as características do fluido, O fluido ele pode ser de 4 tipos: integral, emulsão, semissintético e sintético. Então, como que é o comportamento desse micro-organismo nesses 4 tipos? É sabido no meio acadêmico que o fluido integral é tóxico ao desenvolvimento dos micro-organismos. Inclusive, nós, em alguns testes, não tivemos sucesso em cultivar esse micro-organismo nesse fluido integral. Porém, as emulsões elas são mais vulneráveis. E a contaminação microbiana nelas, de acordo com a literatura, inclusive, é mais facilitada. Os outros tipos, semissintético e sintético, eles têm um bom controle dessa contaminação microbiológica. Porém, ela ocorre. Infelizmente, nós não trabalhamos com os sintéticos. Os sintéticos têm uma maior resistência a essa contaminação. Mas, na literatura, encontramos trabalhos
falando que ocorre essa contaminação microbiológica. Do ponto de vista, então, dos fluidos de corte, né, trata-se de uma mistura complexa. Todos os aditivos são fontes nutricionais para o micro-organismo, a pequeno ou a longo prazo, que os micro-organismos acabam se adaptando aos nutrientes que têm acesso. De acordo, então, com os tipos de fluidos de corte, as bases oleosas, de origem vegetal, origem mineral, origem mista, já são propriamente fontes primárias de carbono para esses micro-organismos. E a outra questão muito importante para os diluíveis em água, as emulsões, os semissintéticos e os sintéticos, é a questão da pureza da água e a questão da dureza da água. Então, tem que ser muito bem controlada essa água para ela também não ser uma doadora de micro-organismos para o fluido. Então, de todas as bases oleosas, algumas estão sendo criadas agora, outras já são mais antigas, mas a longo prazo espera-se que o micro-organismo encontre seus mecanismos e acabe por biodegradando esses fluidos, esses óleos. Então, qual seria a origem dessa contaminação para o fluido? Existem várias, né? Por isso que eu disse que era multivariada. A água, quando ela não é uma água tratada, ela pode doar micro-organismos, porque a água já contém alguns micro-organismos adaptados àquela condição nutricional. A questão da máquina, a máquina operatriz, ela tem algumas tubulações, alguns locais em que é difícil a higienização, a limpeza. Então, aquela região que não sofre limpeza constante, ela vai ser doadora de micro-organismos para o fluido novo que for inserido na máquina, logo após a troca. A questão do fluido, o próprio fluido, sempre fica algum volume, alguma alíquota de fluido na máquina. Então, esse fluido contaminado também vai contaminar o fluido novo. A questão da peça, né? Em indústrias onde o sistema é mecanizado, ou seja, não ocorre contato do profissional com a peça, ela vai ter apenas aqueles que aderiram à superfície pelo transporte da atmosfera. A questão das mãos dos operadores. Nas indústrias de pequeno porte, ocorre muito do operador tocar na peça antes dela ser usinada. Então, ele doa para a peça também os micro-organismos das mãos. Aí vem o questionamento dos EPIs. Os EPIs, no nosso estudo, nós monitoramos 5 indústrias, 3 de pequeno porte, 2 de grande porte. A utilização dos EPIs não era efetiva. E o próprio ambiente, né, os aerossóis, a poeira, todos eles contribuem para essa contaminação. A questão, então, dos agentes microbiológicos, né? Estão listados à lateral esquerda as principais espécies encontradas na literatura. E a literatura fala que essa contaminação vai de 10⁴ a 10⁻⁴, nós encontramos na literatura. E que esses micro-organismos, eles são favorecidos pelo próprio sistema de utilização do fluido de corte. Como é uma circulação contínua, as oscilações na dureza da água, bem como os outros contaminantes do fluido de corte, tornam o sistema dinâmico para esses micro-organismos. E daí, esses micro-organismos podem sofrer, inclusive, uma variação nas espécies que contaminam um determinado microambiente, determinada máquina, determinada indústria. Então, elas estão sujeitas a isso. Os principais micro-organismos, microbiomas, né, encontrados, é um tipo de bactéria, não sei se tenho mais colegas da área de saúde, mas os bacilos gram-negativos são os predominantes. Também são encontrados fungos e os bacilos gram-positivos, que são os que metem mais medo na indústria, porque são responsáveis
por alguns problemas de saúde nos operadores da máquina. Porém, uma informação assustadora. De tudo que é encontrado no fluido, alguns autores relatam que representam apenas 10% de todos os micro-organismos presentes no fluido. Ou seja, 90% deles, apesar de viáveis, ou seja, vivos, não são detectados pelos métodos usuais microbiológicos de isolamento desses micro-organismos. Aí vem a questão do biocida, né? O fluido contém ou não contém biocida. Atualmente, algumas novas tecnologias têm sido desenvolvidas para que o fluido não contenha o biocida. Mas será que essas substâncias são realmente não tóxicas ao operador? A função do biocida é eliminar os micro-organismos presentes no fluido, eliminar ou reduzir. Pode, inclusive, não ter efeito nenhum, dependendo do estágio em que ele é aplicado em determinada máquina. Então, as informações para o usuário sobre o fluido de corte são um pouco restritas, apesar de que os fabricantes têm vastas cartilhas, mas o usuário final pouco sabe sobre a ação do biocida, o seu monitoramento, a sua adição ao fluido. Isso foi constatado por nós durante o doutoramento, fazendo visita de campo a essas indústrias. E aí a classificação dos fluidos do biocida, sendo que os não oxidantes são os mais indicados aos fluidos de corte. Então, dentro das possibilidades de aplicação desse fluido, existe uma aplicação continuada e uma aplicação de choque. Nas indústrias visitadas, a aplicação de choque foi constatada em apenas uma delas, mas essa aplicação não era realizada de acordo com as orientações do fabricante, ou seja, o próprio usuário está selecionando micro-organismos dentro do seu chão de fábrica. Aqui alguns dados do meu trabalho, investigando, então, 3 classes de fluidos, vegetal, mineral e misto sendo vegetal e mineral, e aí amostras de fluidos com ou sem biocida. Nesse estudo, nós concluímos que a presença do biocida não fez diferença na contagem microbiológica encontrada. Foram altas no fluido vegetal com biocida e sem, no fluido mineral com biocida e no fluido misto, contendo um princípio chamado bioconceito. Esse bioconceito, ele age por competição, ou seja, um micro-organismo já está presente no fluido e esse micro-organismo impede a instalação de outros. Porém, foi detectado esse micro-organismo em altas contagens e outros. Então, além de estar presente no fluido, biodegradando o fluido, ele ainda possibilitou a instalação de outros micro-organismos. Com relação, então, à evolução dessa contaminação microbiológica, sabe-se que o fluido, ao longo do uso, com certeza perde a concentração de seus aditivos. Na linha pontilhada, é a concentração ideal desses aditivos. Então, alguns deles caem a concentração e outros sobem. Dessa forma, o fluido já se desestabiliza naturalmente. Agora, adicionando mais uma variável a essa queda, estão os micro-organismos. Então, essas concentrações vão cair ou vão subir de uma forma mais acelerada. Aqui a questão da gotícula do óleo. No início do uso, ela tem um tamanho ótimo e as propriedades do fluido são obtidas em melhor desempenho. Contudo, o envelhecimento do fluido traz o aumento dessa gotícula. E foi observado em nosso estudo que a ação microbiológica
contribui nessa desestabilização. O aumento dessa gotícula foi constatado num fluido que foi envelhecido apenas com micro-organismos. Então, dentro desta evolução, quais são as implicações, as piores implicações esperadas? A primeira delas é o entupimento das tubulações e filtros da máquina operatriz. Em seguida, acontece que o micro-organismo utiliza esses aditivos como nutrientes e também reage com eles, também colaborando para a desestabilização do fluido. E outro fator também que ocorre com maior gravidade é a presença dos seus antígenos e endotoxinas, esses causando efeitos no operador da máquina. Aqueles sensíveis a essas proteínas vão desenvolver uma reação a esses antígenos, culminando com afastamentos. A biodegradação do fluido, ela ocorre gradativamente. Então, os aditivos mais facilmente biodegradáveis são aqueles utilizados primeiramente. E isso já causa uma redução nas propriedades do fluido esperadas, tendo como consequência o aumento do desgaste da ferramenta, aumento dos custos, trazendo uma série de efeitos negativos na cadeia produtiva. Quais são os problemas associados à saúde? Então, esses micro-organismos, quando entram em contato com esses operadores, trazem doenças cutâneas, doenças pulmonares, de acordo com a sensibilidade que o operador tem a esses micro-organismos, aos seus antígenos e endotoxinas. Uma doença conhecida no meio acadêmico é a doença pulmonar granulomatosa, que causa o afastamento do operador. E aí os primeiros casos foram relatados nos Estados Unidos, França, mas no Brasil também já houveram casos. Todos eles associados ao Mycobacterium imunógeno. Então, todos temem a presença do Mycobacterium imunógeno no fluido de corte. Por algum motivo, ele causa uma maior sensibilidade. Os operadores que entram em contato com ele têm um desenvolvimento dessa doença por hipersensibilidade desenvolvida mais rapidamente. Então, as implicações na produção, que eu acabei de falar, é uma queda na produtividade, por causa da contaminação dos fluidos de corte. Qual que é o desafio, então, para o fluido de corte? Como garantir, então, a funcionalidade do fluido de corte? Garantindo as suas propriedades lubrificantes, a remoção de calor da zona de corte, reduzir o atrito, deixar que ele promova o transporte dos cavacos. É necessário desenvolver, então, essas formulações menos impactantes ao meio ambiente, resistente à contaminação microbiológica e não tóxica ao operador. O grande desafio é esse, a toxicidade, porque, por mais que apareçam novas tecnologias, elas não têm sido investigadas a longo prazo com relação ao operador da máquina. Então, com relação ao contato com pessoas sensíveis ou não a essa formulação. Outro desafio é esse, como identificar esses outros micro-organismos que estão dentro dos 90% não detectáveis. A máquina também é outro desafio. Infelizmente, ela colabora para que o fluido de corte se contamine mais rapidamente. Não é possível promover a limpeza dessa máquina totalmente. O usuário também. A questão da gestão é muito importante e observa-se que o usuário nem sempre está conseguindo gerir esse fluido de corte no sentido de eliminar o micro-organismo ou fazer as limpezas desejadas. O futuro do fluido é ser amigo ou não do micro-organismo? Alguns grandes fabricantes já têm inserido esse micro-organismo no fluido,
sabendo que realmente vai se contaminar ao longo do uso, então, colocando um micro-organismo conhecido, será que esse micro-organismo vai prejudicar o desempenho desse fluido de corte? Trouxe aqui um resultado do nosso estudo com relação à capacidade refrigerante desse fluido de corte. Por isso eu coloquei a pergunta, na verdade, o micro-organismo deve ser eliminado ou deve ser mantido no fluido? Utilizando um fluido de corte de base vegetal e mineral, nesse gráfico, nós podemos observar que o fluido mineral, com 70 dias de contaminação microbiológica periódica, apenas o micro-organismo entrou em contato com o fluido em altas cargas. Ele promoveu uma melhora da capacidade refrigerante desse fluido. Em roxo, o mineral após 70 dias. Porém, para o vegetal não foi observado esse efeito. O fluido novo, sem micro-organismos, manteve o melhor desempenho nessa concentração a 5%. Então, neste caso, aí, para o fluido mineral, a presença do micro-organismo foi interessante. E o controle da população microbiana? Interessante controlar a população microbiana. Do ponto de vista acadêmico, em nossos estudos, houve um incremento em desempenho em algumas condições em que havia uma pequena biodegradação do fluido após contaminação microbiológica in vitro. Prolongando, então, o tempo de utilização do fluido e mantendo o micro-organismo, como seria feito o monitoramento desse fluido? Como seria cuidar desse fluido que tem o micro-organismo e que traz benefício ao fluido? Existem muitas cartilhas com todos os itens que devem ser utilizados pelo usuário para manter a qualidade do seu fluido. Porém, em campo, nós observamos que não é seguido. Outro dado do nosso estudo é com relação ao monitoramento do fluido utilizado em 2 indústrias a longo prazo. Durante 2 anos, 2 indústrias foram monitoradas. 4 fluidos de corte foram incluídos no estudo. E aí, então, observamos, nessas indústrias, que os fluidos mantiveram-se com altos índices de contaminação ao longo desses 2 anos, mesmo após as recargas. Em uma delas, nós entendemos o motivo, porque a parte de higienização da máquina não era feita. Então, o fluido tinha uma vida útil de 7 dias. Em 7 dias, já era feita a recarga desse fluido. Porém, um outro fluido dessa mesma indústria tinha uma maior resistência à contaminação microbiana. Ele só foi se contaminar no final do estudo, ao longo de 16 meses. Em uma segunda indústria de grande porte, 2 fluidos também foram monitorados, um de base vegetal, um de base mineral, e também foram encontradas altas cargas microbianas em ambos. Porém, por se tratar de uma indústria de maior porte, o fluido era melhor gerido na questão da limpeza da máquina, na questão do monitoramento do fluido, mas ainda assim foram detectados altas contagens de micro-organismos, com um microbioma bem parecido. Nos 2 foram detectados a presença maciça de bacilos gram-negativos, porém com algumas oscilações. Em verde, é a presença dos bacilos gram-negativos nesses fluidos, nesses 4 fluidos. Foi bem maior do que as demais espécies detectadas. A questão da evaporação da água deve ser muito considerada pelos fabricantes do biocida. De acordo com a literatura, o biocida ele fica na parte hidrofílica,
Se eu estiver enganada, que me corrijam os próximos palestrantes. Com essa evaporação da água, a concentração do biocida já não é a mesma inicial. Como, então, deixar o usuário seguro de que esse biocida vai ter a concentração ideal do início ao fim do uso, sendo que ocorre essa evaporação e que, quando essa evaporação ocorre, o usuário apenas adiciona água, nem sempre adiciona o fluido, porque, na verdade, a concentração do fluido aumenta. E aí, justificando a presença desses bacilos gram-negativos, eles têm uma presença ubiquitosa no ambiente, eles estão em toda parte, eles estão na água, no ar. Então, são micro-organismos já adaptados a condições nutricionais escassas. A questão do pH também. Mesmo em pH elevado, nós identificamos uma carga microbiana alta, incluindo várias espécies. Esses micro-organismos têm uma tolerância também ao pH elevado. E a capacidade de degradar esses hidrocarbonetos. Os micro-organismos que contaminam o fluido de corte têm essa capacidade. São micro-organismos com baixíssimas necessidades nutricionais. Então, o fluido é uma boa fonte nutricional para esses micro-organismos. Aqui, mostrando um outro dado, 9 fluidos foram investigados. Todos eles mostraram também altas contagens microbianas. Neste estudo aqui foi feita uma fotografia instantânea desses 9 fluidos. Foram coletadas amostras em 2 tempos diferentes, e aí os micro-organismos, a maior parte deles esteve com altas contagens. Apenas um deles, de base mineral, em uma das indústrias, não apresentou contagem significativa. Então, com relação ao biocida, o grande desafio, como fazer a adequação do biocida? Se são diferentes microbiomas em cada indústria, como um biocida genérico vai responder às expectativas de um usuário local, um usuário de pequeno porte, um usuário de grande porte, um usuário da América do Sul, um usuário da América do Norte. Será que não é possível fazer uma adaptação nesse biocida para ele atender a esses microbiomas? Também a questão da utilização. O usuário não sabe utilizar o biocida. Quando o usuário compra o fluido de corte e não recebe acompanhamento técnico, ele adiciona na sua conveniência, o que também é ruim porque ele acaba selecionando micro-organismos ainda mais resistentes. Então, o melhoramento da efetividade dos biocidas deve acontecer. É um desafio. Tem que ser possível. Na questão do controle. Então, para evitar essa contaminação, multiplicação do micro-organismo, um estudo mais aprofundado no biocida, aliado às características de cada micro-organismo encontrado em loco, seria mais adequada. E as tendências? Seria possível criar um fluido de corte inteligente, com baixa toxicidade ao operador, que incorporasse o micro-organismo em sua formulação e também contasse com uma máquina que respondesse a situações instantâneas de crescimento microbiológico no fluido? Como seria essa máquina? É possível criar um mecanismo que a máquina tomasse suas próprias decisões com relação ao monitoramento das concentrações de seus aditivos, detectando através de sensores de línguas eletrônicas, nariz eletrônico, com relação ao que já é biodegradado por esses micro-organismos, passando sinais para que fossem tomadas medidas de compensação para que esses aditivos se mantivessem na concentração ideal. Então, esse também é um estudo que deve ser desenvolvido, talvez por nós. Outra relação importante, uma tendência, já existem estudos com relação ao micro-organismo. Ele pode colaborar na lubricidade do fluido de corte?
Alguns pesquisadores acham que sim, pela questão da estrutura da célula microbiana. Ela apresenta alguns componentes muito semelhantes ao que é encontrado no fluido de corte. É claro que em proporções muito menores, mas é algo a ser estudado. Um exemplo seriam os ácidos graxos e compostos de fósforo encontrados na membrana celular desses micro-organismos, também encontrados em fluidos de corte. E a questão das ceras de ésteres encontradas no DNA do micro-organismo. Será que o micro-organismo não pode trabalhar a favor do fluido? Outro estudo nosso com relação ao fluido de corte mostra essa questão do micro-organismo. O fluido que foi contaminado por 70 dias com micro-organismos, fluido de base mineral, em alta velocidade de corte, no processo de torneamento, ele apresentou um menor desgaste da ferramenta. O que estaria atuando aí? Será que o micro-organismo estaria colaborando com a questão da refrigeração, a questão da lubricidade? Em altas velocidades de corte, a refrigeração, com certeza, é mais importante. Mas que tipo de interação que o micro-organismo teve com o fluido, que esse fluido trouxe um desgaste menor para a ferramenta, nessa velocidade? Hipótese de trabalho também. Investigar a questão do micro-organismo, como é que o micro-organismo cresce em cada fluido de corte. Será que o micro-organismo consegue realmente interferir no outro, ou será que um é a preparação para que o outro consiga contaminar o fluido? À medida que vão sendo degradados os aditivos, vão surgindo novos nutrientes. Então, novos micro-organismos podem contaminar o fluido, porque já tem as condições nutricionais atingidas. A base oleosa, qual delas oferece um crescimento mais adequado ao micro-organismo, no sentido de que não permite que o crescimento seja muito alto e também que não seja muito pequeno? Então, todas essas pesquisas considerando variações controladas de concentração do fluido, tipos de materiais que são utilizados em cada indústria e também as características pertinentes ao próprio fluido. Então, esse fluido seria sem biocida, esse fluido que tem micro-organismo? Ele teria um efeito protetor devido à competição entre os micro-organismos? Escolhendo-se um micro-organismo específico para popular esse fluido, ele conseguiria inibir que outros micro-organismos o contaminassem? Como controlar essa população? É um desafio e é uma linha de pesquisa interessante. E outros parâmetros também fariam parte desse fluido inteligente. Desculpe ultrapassar o tempo, mas obrigada pela atenção. É isso.